Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, Epístola de João, capítulo 5. Vemos aqui numa sequência de estudos dos Evangelhos. Como os irmãos não têm vindo de manhã, então talvez percam a sequência aqui, mas não faz mal. O estudo ele é autocontido, vamos dizer assim, ele não requer que você tenha assistido às outras aulas. Então, eu vou ler inicialmente aqui, João 5, 16 até o 18. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar aqui. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é a luz para os nossos caminhos, obrigado porque aqui nesse texto nós vamos ter a revelação clara de quem é o Senhor Jesus e da sua divindade, que muitos não creem até hoje, mas nós temos nas Escrituras isso plenamente revelado para a nossa salvação, para a glória do Teu nome, e é isso que nós queremos fazer essa manhã: exaltar Teu santo nome e nos alegrarmos com a Tua salvação, debaixo daquilo que vai ser lido desse texto. Deus abençoa-nos com essa meditação, eu peço em nome de Jesus, amém. Então, Jesus tinha acabado de curar no tanque de Betesda um enfermo que não conseguia se mover. Nós estudamos isso na semana passada, e isso era um sábado. Então os fariseus, em vez de darem glória a Deus por ter talvez um paralítico, o texto não diz, mas talvez fosse um paralítico, agora conseguia andar, estava bem de saúde, e em vez de fazerem isso, eles foram acusar Jesus de trabalhar no sábado, né? E nós então, na semana passada, nós focamos aqui nesse verso 18, que é o centro aqui da teologia dessa passagem, que diz: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então temos dois pensamentos fortes aqui: Jesus quebrantando o sábado e Jesus sendo igual a Deus, né? Jesus se fazendo igual a Deus. Semana passada nós estudamos a questão do sábado. Hoje nós vamos estudar a segunda parte então desse versículo, de que ele se fazia igual a Deus. Bom, inicialmente é bom os irmãos entenderem que o jeito como nós nos relacionamos hoje em dia é como filhos de Deus, né? Você não tem problema que eu chegue aqui e falo que eu creio que eu sou filho de Deus. Você vai dizer: eu creio que eu sou filho de Deus. Então Jesus chega e fala: eu sou filho de Deus. Qual é o problema, né? Todo mundo hoje em dia fala que sou filho de Deus, né? Então você tem que pensar que naquela época não era bem assim. Se você ler as Escrituras do Velho Testamento, você vai notar que não são todos que são chamados filhos de Deus, são muito poucos na verdade. Você vai ter no livro de Gênesis capítulo 6 uma menção dos filhos de Deus, ali quando Deus anuncia o dilúvio. Você tem ali os filhos de Deus tomando das filhas dos homens esposas para si, gerando filhos que foram os gigantes. E ao que tudo indica, esses filhos de Deus eram anjos caídos. História que eu não vou mencionar hoje, já falou outras ocasiões. Existe controvérsia, evidentemente. Alguns acham que eram filhos da descendência de Sete, mas a maioria entende que ali não se refere a seres humanos. Depois disso, você tem no livro de Jó a menção dos filhos de Deus, quando Satanás está ali na presença de Deus para acusar Jó,
E ali diz que os filhos de Deus apareceram na presença do Senhor e Satanás se apresentou perante eles. Mais uma vez, filhos de Deus ali se referindo a anjos e não a pessoas. As pessoas são chamadas de servos do Deus vivo, servos do Deus Altíssimo, na linguagem do Velho Testamento. Linguagem do Novo Testamento, sim. João 1 já começa falando: a todos que receberam foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas isso é um poder que nos foi dado pela fé no Filho de Deus, Jesus, Filho unigênito, único gerado por Deus. Mas no Velho Testamento essa linguagem não era tão comum. Você vai ter também no Salmo 2: beijai o filho para que se não ire. Por que as nações se levantam contra o ungido do Senhor? Salmo capítulo 2 fala do rei Messias. O rei Messias é chamado de filho de Deus ali, ungido do Senhor. Então o rei de Israel é chamado em certas passagens, particularmente em duas passagens. Uma é essa no Salmo 2, o outro é 2 Samuel 7,14, uma profecia para o descendente de Davi, que Deus seria um pai para ele. Então, é um texto aplicado ao descendente de Davi, que seria o rei de Israel. E nós sabemos que esse descendente é Jesus. Mas, geralmente, as pessoas, até os santos, os salvos, os crentes em Deus, Moisés não é chamado de filho de Deus, Abraão não é chamado de filho de Deus, Daniel não é chamado, José não é chamado de filho de Deus. Essa linguagem de filho de Deus vem no Novo Testamento. Então, quando Jesus fica falando: meu pai, meu pai, meu pai, os judeus ficavam irritados com isso. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Por acaso ele é o rei Messias? Claro que eles não acreditavam. Os fariseus não acreditavam nisso, Oi. Uma pergunta, não sei se está tão relacionado, mas por que ele é chamado de filho do homem? Sim, porque ele é as duas coisas, Porque ele é da descendência de Deus, porque o Espírito Santo gerou ele, e ele é descendência do homem porque ele nasce no ventre de uma mulher. Ele é homem. As pessoas não falam: a gente é filho do homem. Não, nós não falamos assim. É uma coisa que era, mas é um título profético também que você vai encontrar lá em Daniel 7, se eu não me engano, a respeito do Messias, ele sendo uma figura. Você tem ali o ancião de dias, que representa Deus, e você tem um semelhante a um filho do homem se aproximando do ancião e recebendo o reino das mãos dele. Ele desce para reinar. Então a profecia, os judeus sabiam disso, que filho do homem se referia ao Messias. Então é um título messiânico no judaísmo, Então, quando ele fala: o filho do homem vem, o filho do homem, o filho do homem, ele está falando de si mesmo, ele está falando que eu sou o Messias, Isso também irritava muito os líderes de Israel, os judeus, os fariseus. Então você tem aí bastante claro que ele era outra coisa, o filho do homem e o filho de Deus. Outra coisa, Êxodo 4:22, Israel, a nação, é comparada a um filho de Deus, simbolicamente. Israel é meu filho, eu sou um pai. Não uma pessoa, mas um país inteiro. Era uma comparação. Mas assim, uma pessoa chegar e falar: eu sou o filho de Deus, Isso aí gerou uma revolta ali para os judeus. E Jesus, evidentemente, é um filho de Deus diferente do que nós somos filhos de Deus. Por que diferente? Porque a sua constituição é diferente. Ele é eterno, ele é desde a eternidade, filho de Deus. Nós não, nós somos feitos filhos por adoção após a conversão. Sim, ele regenera o nosso espírito. Sim, o plano de Deus é que nós sejamos conformados à imagem de Cristo, que um dia receberemos um corpo como o que Cristo recebeu na sua ressurreição. Mas nós não somos Deus como Jesus é. E é isso que esta passagem vai fazer. Ela vai tratar de Jesus como Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Em sua essência, nós nunca seremos como Deus, em nossa essência. Então, Filho de Deus, Jesus Cristo, é um filho com uma outra constituição. Ele tem os atributos do Pai. Quando você pega um filho de um casal, você vê: ele tem os olhos da mãe, tem o nariz do pai. Jesus tem tudo do Pai. Ele é filho com os atributos do Pai, e ele é eterno como o Pai, e ele é criador como o Pai, e ele é glorificado como o Pai. E a Bíblia deixa isso
muito claro. Nós vamos glorificá-lo na eternidade, né? Bom, o plano de Deus então é esse para nós, e tem um texto bastante forte sobre isso, sobre... Obrigado, irmão. Filipenses 2. Ele diz: quem me vê a mim vê o Pai. Né? Exatamente, quem vê a mim vê ao Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. O que você pode ver de Deus, o Pai, é apresentado em Jesus, o Filho, né? Filipenses 2, 5 a 11, eu vou ler esse texto todo, ele é muito relacionado com este assunto da divindade de Cristo. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Quando ele encarnou, ele abandonou sua reputação, né, de Deus, de filho de Deus, tomando a forma de servo. Era para ele ser servido, não para ele servir. Ele é o Senhor, mas ele assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele era na forma de Deus. No céu ele tinha a forma de Deus, e ele era exaltado como Deus. Ele vem na terra, ele assume a forma de homem, e ele serve como homem. Ele, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Obediente a quem? Ao Pai, até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Quando eu falo Deus aqui, está se referindo ao Pai. Geralmente esse título é associado ao Pai no Novo e no Velho Testamento, mas às vezes também ao Filho. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós temos aqui o plano de Deus na encarnação e na exaltação do Filho ressuscitado. Nós não teremos nunca esse senhorio que Jesus tem. Sim, você vai estar sem pecado a eternidade. Sim, você vai compartilhar do Espírito Santo. Não creio que nós vamos perder o Espírito Santo na eternidade. Você vai ser... A Bíblia fala da glória dos santos. Tudo isso. Sim, nós estaremos unidos com o Pai e com o Filho, mas nós nunca receberemos isto aqui. O nome que é acima de todo nome, para que perante esse nome todo joelho se dobre em toda a criação. Esse é o propósito do Pai para o Filho, que se cumprirá. Voltando a João, capítulo 5. Então é isso que diz no versículo 18, né? Ele se fez igual a Deus porque ele disse que era o Filho do próprio Deus, né? Quando a gente fala que ele é o Filho de Deus, ele é obediente ao Pai. Nós vemos aí, tudo ele foi obediente até a morte. Então existe uma autoridade do Pai sobre o Filho, mas porque existe uma autoridade, você não deve pensar que o Filho é, em sua constituição, inferior ao Pai. Ele se submete, ele obedece, mas ele não é inferior. Eu já disse isso aqui em outras ocasiões, eu vou repetir. Os meus filhos devem me obedecer, mas os meus filhos não são inferiores a mim. Eu não sou um ser superior a eles só porque eles me obedecem. Jesus não é um ser inferior a Deus só porque ele obedece a Deus. Entende isso? Porque tem muitos grupos que vão dizer isso para vocês. Vão dizer que Jesus não é Deus, Jesus é inferior a Deus, Jesus não é da mesma constituição que Deus. Sim, ele é. Sim, ele é. Nele habita a plenitude da divindade. Bom, você tem aí, então, no versículo 19 de João 5, mas Jesus respondeu e disse-lhes, depois eles ficaram aí reclamando que ele fazia essas coisas no sábado, né? E se fazia igual a Deus.
Ele podia ter dito: não confunda as coisas, eu não sou igual a Deus, não. Ele podia ter falado isso, né? Mas não falou isso. Ele simplesmente foi dar uma lição para eles. Mas Jesus, ele foi explicar como é que é a relação dele com o Pai. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Olha, eu não faço as coisas sozinho aqui da minha cabeça, eu faço porque eu vi o Pai fazendo, né? Tudo que eu vejo o Pai fazer, eu faço. Por quê? Tudo que ele faz, o Filho faz igualmente. Por que ele está falando isso, né? Quer dizer, o filho não come se não viu o pai comer, o filho não dorme se não viu o pai dormir. É isso que ele está falando? Ele não tem nenhuma capacidade de decidir nada a respeito de si mesmo. Não é isso que ele está falando. No contexto, o que ele está falando é o que ele disse no versículo 17. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eles estavam acusando ele de ser um herege. Muitas vezes eles acusaram ele de ser um seguidor de Satanás, de Beelzebub. Então, ele está dizendo o seguinte: vocês estão escandalizados aí porque eu curei um homem no sábado, mas vocês acham que eu faço essas coisas da minha cabeça? Vocês acham que eu não faço isso debaixo da permissão do meu pai? Vocês acham que meu pai não faz a mesma coisa? Vocês acham que meu pai não está trabalhando? Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então esse é o contexto. Eu não faço as coisas aqui da minha cabeça. As coisas que eu ensino aqui, que são contrárias ao que vocês ensinam, eu não trouxe da minha cabeça, não. Isso aqui é de Deus. É isso que ele está falando. Eu tenho autoridade do meu pai para fazer essas coisas. E eu não faço nada que não esteja debaixo da autorização do meu pai. Ele está falando da sua relação com o seu pai, a convicção que ele tinha do seu ministério. Versículo 20: porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. De novo ele apela para a sua relação com o pai, porque os judeus deviam estar pensando: Deus deve odiar esse homem, porque ele quebra o sábado, ele não guarda nem os 10 mandamentos. Então eles estavam assim: com certeza esse homem não é de Deus. E aí ele vem e fala: não só sou filho de Deus, como meu pai me ama. Esse amar aqui, no grego fileu, que é aquele amor de proximidade de quem gosta, de quem tem prazer no outro. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Em quem tem prazer. Então esse amor aqui é desse amor aí. Meu pai tem prazer em mim, ele gosta de mim, ele me ama e tem prazer no que eu faço. Não é só aquele amor sacrificial, né? Eu não gosto dessa pessoa, mas tem que amar, né? Não, Deus não, sim. Deus, sua relação com Jesus era de prazer. O filho só alegrava o pai em tudo que fazia, só alegra em tudo que ele faz, né? E aí, ele fala uma coisa no versículo 20, porque o pai ama o filho, né? E mostra-lhe tudo que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. O que é uma obra maior do que curar com uma palavra alguém que há 38 anos não conseguia se mexer, não conseguia se levantar? O que é maior do que isso? Por exemplo, uma ressurreição dos mortos. É disso que ele vai falar nos próximos versículos, vai começar a falar sobre ressurreição. E Jesus ressuscitou os mortos, então já está avisando: olha, vocês vão ver coisas maiores ainda. Então você tem ali relatos em outros textos das ressurreições que Jesus operou. Quantas ressurreições Jesus operou enquanto ele estava aqui na terra? Alguém lembra quantas foram as ressurreições? O filho da viúva de Naim. Filho da viúva de Naim, já estava no caixão indo enterrar, né? Lázaro já estava enterrado há 3 dias. Não. Não, a menina, aquela menina que morreu e falou Talita. Não, era Talita. Sim, desculpa. Desculpa. Porque o nome dela não era Talita, né? Ele falando Talita, no sentido de menina sobe, isso. Essa era a filha de Jairo. Filha de Jairo. O nome não é Talita, na verdade, mas ele fala para ela exatamente Talita cumi. Ele fala isso e aí significa menina, levanta-te, né? O irmão Samuel ia falar alguma coisa.
É a filha de Jairo, isso aí, é isso aí. Essas 3 ressurreições ele operou. Fora dele mesmo, que ele diz, né? Eu tenho o poder de entregar a minha vida, ninguém tira ela de mim, eu tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de tomá-la de volta, né? Então ele diz que ele ressuscita pelo seu próprio poder, também com a ação do Espírito Santo, não vamos tirar isso, mas ele diz, eu tenho o poder de tomá-la de volta. Quando ele ressuscita, tem vários que ressuscitam também. Não foi relacionado aos 3 anos só de ministério dele, não. Então podemos pensar nessas 3 ressurreições, né? Podemos pensar nessas 3 ressurreições: a filha de Jairo, filho da viúva e o Lázaro, né? Então são grandes obras que eles viram sobre a ressurreição dos mortos. E aí no versículo 21, então ele fala: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Aqui tem um sentido, claro, falou que o Pai ressuscita os mortos. Então eu também faço isso, vocês vão ver. Mas tem um sentido espiritual também, de ressurreição de quem está morto em pecados. Claro que ele também vai incluir isso nessa discussão. Versículo 22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Isso aqui é um escândalo para os judeus da época. Até hoje tem gente que ensina isso, que Jesus não vai julgar ninguém, quem julga é o Pai. Não, Jesus vai julgar sim. Você pode abrir a Bíblia lá em Mateus 25, você vai ver Jesus assentado num trono, o Filho do Homem se assentará num trono e vai separar os bodes das ovelhas, né? As ovelhas vão para o reino, os bodes vão para o inferno. É Jesus que se assenta no trono para julgar. Você vai ver ali que nós todos deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta da nossa vida, onde cada um vai receber o que de bem ou mal tiver feito por meio do corpo, né? Você tem aí o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10. Alguns textos, algumas traduções dizem tribunal de Deus, outras dizem tribunal de Cristo, né? Se fosse tribunal de Deus, você poderia pensar ao Pai, né? Mas outras traduções dizem o tribunal de Cristo. No juízo final, nós cremos que ali, Apocalipse 20 não diz quem está no trono, é o juízo do grande trono branco, né? Nós cremos que é Cristo ali, à luz desse próprio texto aqui que João está falando. O Pai ninguém julga, deu ao Filho o juízo, né? A autoridade foi concedida pelo Pai ao Filho para que fosse o juiz. Para que fosse o juiz. Por quê? Versículo 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Por que Deus coloca o Filho como juiz? Por que Deus mesmo se assenta no trono e julga? Ele podia fazer isso. Mas Deus quis que o Filho fosse honrado. Que o Filho fosse honrado. Por quê? O plano de Deus é assim. E o Pai é honrado por todo aquele que honra o Filho. Alguns grupos que se chamam cristãos, mas não são, eles dizem que você não pode adorar o Filho. Você não pode, porque ele não é Deus. Ele é o Filho de Deus, ele não é Deus. Então eles falam, você não deve orar para ele, você não deve cantar. A gente canta tanto para Jesus aqui, né? A gente provavelmente canta mais para Jesus do que para Deus o Pai, né, nas letras dos hinos. Olha, Deus não fica enciumado com isso não, tá? Pode ficar tranquilo, porque Ele se alegra quando o Filho dele é exaltado. Porque para isso Ele colocou o Filho como juiz, para que Ele fosse exaltado. Como que Ele deve ser exaltado? Da mesma forma como o Pai é exaltado. Sim, devemos cantar ao Pai, sim, devemos adorar ao Pai também. Ele diz, para que todos honrem o Filho, um pouco menos do que honram o Pai. É isso que está escrito? Não. Está escrito que eles honrem o Filho como honram o Pai. Se Jesus não é Deus, isso aqui é blasfêmia. Você não pode honrar uma criatura do mesmo jeito que você honra o Pai. Mas é isso que o Pai quer que você fale, porque o Filho não é um anjo que Deus criou lá no passado, que é inferior a Deus. Não, o Filho é Deus. O Filho é Deus. Ele vem da eternidade junto com o Pai, e assim ele deve ser honrado e adorado. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Eu vi pregador famoso na internet dizendo, no céu que eu creio tem lugar para os ateus.
cristão falando isso. No céu que eu creio tem lugar para os ateus. No céu que eu creio não tem lugar nem para quem não honra o filho. O ateu não honra o filho? Os ateus também não acreditam que existe o céu. Também não. Ele acha que eles vão do mesmo jeito que o céu, mesmo sem acreditar. Irmão. Um pastor aqui na comunidade dizendo que Deus vai ter muito trabalho no céu. Ah, é? Para separar as brigas. Separar as brigas, né? Aí na frente, nesse. Então, aí é complicado. É complicado. Porque quem não honra o filho, não honra o pai. Não adianta dizer, eu estou bem com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, eu creio em Deus, eu vou para o céu. Se você não crê no filho, se você não honra o filho, se você não adora o filho. Nós, os cristãos, somos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1 diz isso. Nós somos aqueles que em todo lugar invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Não invocamos outros nomes de santos e anjos. Não, invocamos Deus. Nós adoramos Deus. Deus é nosso Senhor. E você tem então aqui o texto claro da exaltação, vindo como uma ordem do próprio Pai para honrar o seu filho com honra a Ele mesmo. Claro que é nada mais do que a nossa obrigação. O Pai colocou então o filho como juiz sobre toda a terra por causa disso, porque Ele quer que o filho seja exaltado. Veja Apocalipse. Bom, nós lemos Romanos antes, 3 textos. Romanos 14, 9 a 11, depois. Oi. Sim. Só falando um pouco sobre a ressurreição, Sim. As pessoas, Jesus ressuscitou, são 2, mais ele, mas também na morte dele, Mateus. Tem muitos que saem dos túmulos, né? Se nós formos contar logo depois do seu ministério, muitos santos ressuscitaram. Números 100, não sabemos quantos, tem muitos. Romanos 14, 9. Romanos 14, 9. Até 11. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, porém, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Aqui ele está citando Isaías 45, 23, onde Deus é exaltado. Ali é Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que fala isso. Todo joelho se dobrará perante mim, toda língua confessará. Mas aqui o texto está sendo aplicado no tribunal de Cristo. Ou ainda aquele texto de Filipenses que nós lemos, né? Filipenses 2, 10 e 11, já li isso aqui, vou só reler. Filipenses 2, 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o texto de Isaías 45, 23 se refere a Deus. O texto de Filipenses 2, 10 diz que ele se cumpre em Cristo. Então é claro que Cristo é Deus, e ele está cumprindo uma profecia aqui. Na verdade, quem ainda está anunciando, né? Isso vai acontecer no futuro. Todo joelho vai se dobrar. Hoje em dia você não vê isso. Não são todos os joelhos que estão se dobrando perante Jesus Cristo. Isso aqui é profecia, vai se cumprir. Vai se cumprir. E lá no Apocalipse 5 você vê o cumprimento. Apocalipse 5, versículos 11 a 13. Nós cremos que isso aí vai se cumprir na consumação dos séculos, ali no reino de Deus. Isso aqui vai se cumprir. Então todo joelho vai estar dobrado perante o Senhor, toda a língua vai estar confessando, e o propósito eterno de Deus vai se realizar. Apocalipse 5, versículo 11: e eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono,
e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares. Uma infinidade incontável, infinidade a gente fala, mas uma multidão incontável de tantos seres aqui, que com grande voz diziam: diga ao Cordeiro, presta atenção, não é o Pai, é o Cordeiro, é o Filho, que foi morto, de receber poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, os dois. Lembra? Honre o Pai, ou honre o Filho como honra o Pai. Não dá para honrar só o Pai sem honrar o Filho. Isso é uma desonra para o Pai, se você não honra o Filho dele, o Filho que ele mandou para morrer por você, e você não honra. Isso é uma desonra ao próprio Pai. Então ele diz: ao que está sentado no trono, que é Deus Pai, e ao Cordeiro, que é Deus Filho, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Eu digo para os irmãos que se Jesus não é Deus, então essa é a maior cena de idolatria da Bíblia. Se Jesus não é Deus, essa seria a maior cena de idolatria da Bíblia. Mas como Jesus é Deus, isso não é idolatria coisa nenhuma, isso é exaltação a Deus. O Filho é Deus. Voltando em João, nós estamos finalizando aqui, não vamos nos estender muito hoje, né? Temos tempo ainda, não há necessidade para correria também. Mas João capítulo 5, versículo 22, já lê, né? E também o Pai nem julga, já lemos isso aqui. Vamos para o versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora ele já faz uma descrição aqui da salvação, da vida espiritual. Antes ele falou de ressurreição, ao Pai ressuscita e o Filho também recebeu o poder para ressuscitar os mortos. Agora ele está falando de um outro tipo de ressurreição, entre aspas, é dar vida aos mortos, mas dar vida espiritual para quem está morto em seus delitos e pecados. O Filho tem esse poder de dar vida espiritual a quem está morto, separado de Deus. Como é que alguém recebe essa vida espiritual? Crendo no Pai que enviou Jesus. Então você tem que crer que o Pai enviou Jesus, que os fariseus já não estavam fazendo, né? Eles achavam que ele não era de Deus. Então, vocês já estão fora desse jeito, se não se arrepender, né? Então você tem que crer que ele é enviado de Deus e dar ouvidos à sua palavra, né? Quem crê naquele que me enviou e ouve a minha palavra. Ouvir não é só escutar, né? Ouvir é escutar, atentar e crer, né? Crer na palavra e tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui você tem descanso, você tem fim do estresse, todas as suas preocupações mais profundas acabam aqui. Nós temos outras preocupações da vida que são bem pequenininhas. Preocupação grande do ser humano é: para onde eu vou depois que eu morrer? Essa é a preocupação. Ou eu estou bem com Deus hoje? Essa é a preocupação. Estou próximo do Senhor, estou separado de Deus? Essa é a preocupação. As outras, a conta que você tem que pagar, o corpo que vai morrer, saúde, casamento, são preocupações legítimas, mas são muito pequenas perto daquilo que realmente importa, que é salvação. Você está com Deus ou está com o diabo? Essa é a preocupação que os seres humanos têm que ter. Então aqui acabam todas as suas grandes preocupações. Se você ouve a voz de Jesus e crê naquele que o enviou, você tem a vida eterna.
Você já passou da morte para a vida. Você não vai passar no dia que seu corpo ressuscitar. Você já passou espiritualmente. Você já está vivo. E você não precisa ter medo do tribunal de Cristo, porque você não será condenado. Não há condenação. Então, essa insegurança, esse medo, será que hoje eu estou com Deus? Será que eu sou salvo? Essas dúvidas, elas têm que desaparecer da pessoa que tem convicção da sua fé em Jesus Cristo. Se a pessoa foi bem instruída na verdade, ela não pode ter essas dúvidas se ela já nasceu de novo, se ela já é crente em Jesus Cristo de todo o seu coração, em fidelidade, em sinceridade absoluta e não em falsidade, né? Existem falsos crentes, mas a pessoa que não é um falso crente, que é um verdadeiro crente em Jesus, não pode viver com essas inseguranças, porque a palavra de Jesus é que você já passou da morte para a vida. Você não vai entrar em condenação, você não vai ter a vida eterna, você já tem a vida eterna. Então qual é o problema? Por que você está com medo? A Bíblia não fala que o verdadeiro amor lança fora o medo? Acho que é 1 João. Então não é para ter medo. Deus quer que você tenha convicção da sua salvação, que você tenha segurança, que você tenha conforto para poder caminhar na vida espiritual, crescer na vida espiritual. Então você tem aqui mais uma palavra de segurança, de consolo. Não viver na dúvida se você é salvo ou não. Passou da morte para a vida, né? Versículo 25 até o 29 diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é filho do homem. Agora essa expressão que foi usada antes, né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Só pensar nesses versos aqui. Então ele volta para o assunto da ressurreição do corpo. Deus deu ao Filho esse poder. Então, assim como ele fala para o morto espiritualmente, viva, e ele crê e vive, quem ouve e crê vive, assim também ele fala para o morto físico, viva, e a pessoa vai sair da sepultura e vai viver. O Filho tem este poder. Não se maravilhe disso, porque ele de fato tem este poder, e esse poder ele tem, versículo 26, em si mesmo. É um presente que o Pai deu ao Filho na encarnação, que ele tivesse esse poder em si mesmo de ressuscitar os mortos. Eliseu ressuscitou o morto, ou dois, perdi a conta. Elias também, mas não era no seu próprio poder. Eles oraram, eles clamaram ao Senhor, né? E aí Deus atendeu. Jesus, a palavra de Deus diz que é no seu próprio poder. O versículo diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, Deus tem a vida em si mesmo para dar a quem quiser, também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Isso não é falado de nenhuma outra pessoa da Bíblia que tem a vida em si mesmo. Não é à toa que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele tem a vida em si mesmo, tanto para dar a vida espiritual para quem crê, quanto para dar a vida física a quem Ele ressuscita, né? E só para finalizar, este último versículo que fala o que vai acontecer com as pessoas que ressuscitarem, versículo 29. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então quer dizer que a salvação é pelas obras no final das contas? Não, porque ele acabou de dizer que quem crê em mim tem a vida eterna, né? Quem crê, ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Não falou nada de obras para salvação. Então por que ele está falando que quem fez obras más, como que é a palavra? Ele fez o mal, né? Vai para a condenação, e quem fez o bem vai para a vida eterna, evidentemente, vai para o céu, né?
Por que ele fala isso? Bom, aí eu não vou começar esse estudo aqui, mas se você leia Tiago, né? A gente estava até conversando em casa sobre o livro de Tiago, não. Leia o livro de Tiago, capítulo 2, né? Ele fala, olha, pelas obras eu mostro a fé que tem, agora me mostra a tua fé sem obras, né? Eu quero ver. Então, quem crê em Jesus vai ter frutos, vai produzir boas obras e vai ressuscitar para a vida. Quem não crê em Jesus só faz más obras, porque não existem boas obras que sejam feitas fora de Jesus. As únicas obras que agradam a Deus são aquelas que são feitas em Cristo para a glória de Deus. Então, os ímpios são esses da segunda ressurreição para condenação. Os ímpios só fazem impiedades, os justos têm o poder de fazerem o bem, e é isso que vai ser levado em conta aqui. Eles entram na Bíblia. Amém, irmãos? Então, se Deus permitir, nós continuamos. Tem muita coisa ainda nesse capítulo 5 que a gente vai trabalhar semana que vem, ok? Eu passo a palavra do irmão Manuel.